Nesta quinta-feira, 18 de abril de 2024, eu vou lhes falar de um assunto preocupante. O Dr. Maierovitch dizendo que o Brasil se aproxima de uma infiltração total do crime organizado no poder público. E a Polícia Federal está fazendo uma operação para investigar suspeitas de desvios de emendas do Ministério da Saúde destinadas ao município de Vitorino Freire, no Maranhão, cuja prefeita é irmã do ministro Juscelino. O ministro Juscelino é um freguês da polícia, né? Pois é, também nós temos notícias bastante antipáticas de Alexandre de Moraes, dizendo que nós éramos felizes e não sabíamos na virada do século, porque não tinha rede social. Vamos comentar isso. E mais, nós vamos insistir aqui que eu não sou imparcial. Eu tenho um lado, eu sou do meu lado, sou do seu lado, do lado daqueles que correm lá para a Receita para pagar o imposto escorchante, o segundo maior imposto do mundo, e sustentar uma casta de nababos, de nobres, uma casta de gente que não trabalha e vive do nosso suor. Bom, meus amigos, a ampliação dos tentáculos do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, o PCC, ao tentar se infiltrar no poder público, principalmente o paulista, prova que máfias são parasitárias e que grudam, sugam e corrompem o Estado e seus agentes. Eu li essa frase porque ela não é minha. Esta frase é do desembargador aposentado da Justiça Paulista, meu amigo pessoal, Walter Fanganiello Maierovitch. Quando elas grudam no Estado, as máfias vão influenciar licitações, toda atividade administrativa no Estado. Ele disse numa entrevista que você precisa ler no jornal Estadão, no Estado de São Paulo. Aliás, uma prova disso é um fato que está sendo noticiado em todas as redes, em todo lugar, em todos os jornais e televisões, né? A Polícia Federal fez uma operação para investigar suspeitas de desvios de emendas do Ministério da Saúde destinadas ao município de Vitorino Freire, no Maranhão. Esse município não é, por acaso, governado pela prefeita Luana Rezende, do União Brasil, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ora, meus amigos, a APF apura se um grupo criminoso fraudou o sistema para ter mais repasses federais. Segundo a corporação, a Polícia Federal, esse grupo é suspeito de usar dados falsos para burlar o envio de emendas parlamentares do governo federal. Estão sendo investigações a respeito, vamos esperar para ver agora. Tudo isso está no contexto da briga do Arthur Lira com o Alexandre Padilha, ou seja, do Lula com o Centrão. É uma coisa que pode comprometer bastante as votações pró ou contra o governo no Congresso Nacional, onde, mesmo estando aí há poucos meses de deixar a presidência da Câmara, o senhor Arthur Lira tem muito poder, ainda é o chefe do Centrão e um sócio, na prática, do presidente da República eleito pelo povo para presidir a República, enquanto ele foi eleito normalmente para ser um deputado do Maranhão, da direita e tal. Aí agora eu quero ler outra frase. Uma frase do Alexandre de Moraes. Se prepare. Na virada dos séculos não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. Ironizou, né? Gozou. Morreu de rir. O ministro tem muitas razões para rir, nós não, né? Mas os ministros em geral, ele é do Supremo Tribunal Federal e é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sim. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, na sua visita ao Senado, nesta quinta-feira, 18 de abril de 2024, há necessidade dessa regulamentação no tratamento da responsabilidade das novas formas obrigacionais. Esses ministros falam uma língua, hein? Que língua é essa?
palavra é essa? Obrigacionais. Deve vir de obrigações, né? Nunca vi sendo usada no linguajar. Você está no boteco, obrigacionais. Nós temos os obrigacionais de ser honestos e tal, né? O que existe hoje, eu acho que já impede a mentira. Quer dizer, o que acontece? Existe uma plena liberdade de imprensa, mas, teoricamente, a mentira, o roubo, a corrupção são punidas na legislação comum. Agora, o Supremo quer criar uma legislação própria para poder censurar, né? Com isso, o ministro Alexandre, que me perdoe, mas ele fica sendo assim, uma espécie de versão moderna e masculina da doutora Solange, aquela censura famosa que assinava os atestados de liberação dos filmes, que aparecia em todos os cinemas do Brasil na época da ditadura militar, né? Não era bem isso que se esperava de um cara que acabou de ganhar a suprema lauda de ser titular catedrático da Universidade de São Paulo, a maior e a mais bem preparada do país. Meus amigos, em meio à epidemia recorde de dengue que atinge o Brasil em 2024, com mais de 3.300.000 casos e 1.450 mortes registradas, o desgoverno federal dos sócios Lula e Lira, tudo no L, né? Faz o L, você faz o L de Lula ou L de Lira, hein? Esclareçam, por favor. Apesar disso, o Ministério da Saúde deu uma folga, né, a uma importante funcionária, né, a secretária responsável pelo combate à doença, a senhora Ethel Maciel, que é epidemiologista e atual titular da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, passou todo o mês de janeiro de férias, inclusive em viagem ao exterior, enquanto os brasileiros comuns, pobres mortais que pagamos o dinheiro dela e essas viagens, estávamos sofrendo e morrendo nas UTIs dos hospitais, como nos velhos tempos da SIDA. Agora, o Bolsonaro é um genocida, porque não ligava para combater a Covid. E uma notícia dessa, hein? Nós temos que aplaudir. Olha, a secretária precisa ter verdadeiramente uma folga para poder respirar, para, né, poder agir e trabalhar bem. Não é bem assim, nós sabemos disso. Na verdade, ela devia estar aqui, se possível, indo às unidades dos hospitais, se inteirando do que tem que fazer para combater essa terrível dengue, né? O ministro, falar em Bolsonaro, que é tão defendido aqui pelos reis da moral da direita brasileira, o ministro que ele pôs lá, o Cássio Nunes Marques, no Supremo Tribunal Federal, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica e revogou o recolhimento noturno domiciliar que era imposto ao bicheiro carioca, o contraventor Rogério Andrade, que responde a processos sob acusação de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, as máquinas de caça-níqueis, os bingues e cassinos da zona oeste do Rio. Andrade foi preso em flagrante em agosto por determinação da primeira vara especializada em crime organizado, a pedido do Ministério Público do Rio. Durante a operação da Polícia Federal, que buscava encontrar Gustavo de Andrade, seu filho, foram encontrados documentos na casa onde ele se encontrava, em Petrópolis, na região serrana. É o Brasil, né? Aquilo que nós falamos no começo lá, que o Walter Mairovich falou, né? Bom, tem um caso aqui meio tétrico, né? Essa senhora que Érica de Souza Vieira, que levou um cadáver, um homem morto, para uma agência bancária, segurando a cabeça dele, ele numa cadeira de rodas. Evidentemente, essa palhaçada não deu certo. Ela foi presa, está presa no que é o devido lugar, para fazer um empréstimo de R$17 mil. E ainda dizia para o cadáver, assina. Agora tem o depoimento do motorista de aplicativo, que disse que o homem estava vivo no carro. Ou seja, tem uma discussão que a polícia vai descobrir lá no IML, no Instituto Médico Legal, a hora que o homem realmente morreu. E teremos mais, mas isso eu vou deixar para amanhã, para sexta-feira. Hoje, quinta-feira, 18, vou ficando por aqui.
direto ao assunto, em té. Eu ia falar do Elon Musk versus Moraes, mas já falei do Moraes. Amanhã nós conversamos sobre o Elon Musk versus Moraes, tá? Direto ao assunto e em té.